Oi, segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar início à segunda semana do volume 3 do PET. Nós vamos continuar falando sobre o tema bactérias, né? E nessa aula nós vamos falar um pouco da fisiologia. O que é fisiologia? Tem a ver com o funcionamento da bactéria, tá? Vocês abrem o material de vocês, semana 2, página 37. Esse primeiro momento vem falando um pouco sobre a nutrição das bactérias. As bactérias, elas podem ser autótrofas ou heterótrofas. O que quer dizer isso? As bactérias autótrofas, elas sintetizam o próprio alimento, né? Mas em sua maioria, as bactérias, elas são o quê? Heterótrofas. Elas absorvem, obtêm o alimento por absorção, certo? Então, as bactérias autótrofas sintetizam seus alimentos por meio da fotossíntese ou da quimiossíntese. Já as bactérias heterótrofas absorvem pela decomposição, né, por meio aí do ambiente. Nesse segundo parágrafo, fala um pouco sobre a respiração delas. Elas podem ser aeróbias ou anaeróbias. O que quer dizer isso? O próprio nome já remete ao significado, né? Aeróbias tem que ter o oxigênio, a presença dele para elas respirarem. Já as anaeróbias, elas conseguem sobreviver na ausência do oxigênio. Então, as bactérias podem sobreviver, respirar, né, como forma aí de respiração, vamos dizer assim, na presença de oxigênio ou na ausência de oxigênio. E aqui no texto ainda vem falando que elas podem ser estritas, né, só se conseguem sobreviver na ausência do oxigênio, ou podem ser facultativas. Tanto pode ter presença quanto ausência que elas sobrevivem, certo? Aqui embaixo fala um pouquinho sobre a reprodução das bactérias e das cianobactérias. Elas têm um alto poder de reprodução assexuada por bipartição, né? O que quer dizer isso? É quando uma bactéria se divide em duas geneticamente iguais a ela, né? Então, é como se uma desse origem a duas e depois essas duas vão dar origem a outras duas, 4, 8, 16 e por aí vai, né? Então, elas têm aí, elas podem gerar milhares de descendentes rapidamente, né? Formar clones uma da outra, certo? Passar para a próxima página. Aqui vem falando um pouco também sobre uma ressalva mesmo sobre o fato das bactérias produzirem esporos. E o que quer dizer isso? É uma adaptação, né, que as bactérias têm aí de sobrevivência, que é quando elas possuem formas vegetativas, né, mas por meio aí, como forma de defesa, de resistência, elas produzem elas produzem esporos, né, formas aí de esporos para poder sobreviver a esses locais aí que não são favoráveis a elas. E aqui vem mostrando A, B e C, que são a variabilidade genética dessas bactérias, né? O que quer dizer isso? A diversidade de alelos de bactérias. Pode ser por conjugação, transformação ou tradução. E aqui vem um desenho falando de cada um. O primeiro exemplo, né, o A, que é por conjugação. O que quer dizer isso? É quando uma célula de uma bactéria, né, estabelece entre si uma ponte de conjugação e uma delas que é doadora e a outra vai ser receptora. Essa doadora vai transferir o material genético dela para outra bactéria aí receptora. E nesse caso, elas vão gerar descendentes aí com variabilidade genética. Essa é a conjugação. E tem também aqui na B a transformação, que é quando fragmentos de DNA externo à bactéria entra no interior da célula aí, né?
disponíveis no meio, incorpora ao seu DNA bacteriano, né? Essas bactérias ficam então com constituição genética modificadas e por isso são chamadas de quê? Transformação, por transformação. E o C, que é por transdução. O que é variabilidade genética por transdução? Note que aqui tem um vírus, ele injetou o material genético dele, esse vírus é chamado bacteriófago, ou seja, aquele que ataca a bactéria. O vírus que ataca a bactéria tem esse nome especial, bacteriófago. Ele injeta o fragmento de DNA dele, né, na célula aí que ele parasita. E o que acontece? Se essa bactéria sobreviver, ela vai apresentar aí características diferentes, né, que vão ser transmitidas aos seus descendentes. Então, na transdução, ocorre aí por meio de um vírus, um intermédio de um vírus, certo? Então, nós temos esses três tipos de variabilidade genética das bactérias. E mais aqui, finalizando, vem falando um pouco, né, da importância das bactérias. Aí cita, numera, na verdade, várias funções aí positivas, vamos dizer assim, né, que as bactérias possuem. Elas possuem importância, olha só, industrial, ecológica, certo? E como agentes patogênicos também. Aí podemos destacar, né, o fato delas serem decompositoras, né, participam aí de diferentes etapas, na elaboração de diferentes produtos, são utilizadas na produção do vinagre, produção de coalhadas, né, iogurtes, queijos, requeijões, pelas indústrias aí alimentícias, certo? Que utiliza aí a bactéria chamada lactobacilo, né? Que é utilizada aí na fabricação desses produtos. Vou passar aqui. Aí vem aqui também falando um pouquinho da indústria farmacêutica, né? Utiliza também bactérias para a produção de certos tipos de antibióticos, né? Por isso que fala antibiótico tem que ver com bactéria. Então, as bactérias do gênero Bacillus fornecem aí certos antibióticos. Vamos passar para a próxima página, para a gente finalizar. Vem falando só mais um pouco aqui sobre o controle biológico, né, para combater espécies nocivas, né, aquelas que causam algum problema aí no ambiente. São utilizadas na engenharia genética, na produção de substâncias de interesse comercial. Eu achei bem interessante isso aqui. A tecnologia da engenharia genética tem permitido modificar geneticamente certas bactérias, programando-as para produzir certos tipos de substâncias como hormônio do crescimento e insulina para humanos, né? No combate aí à diabetes humana, certo? E aqui vem nossa atividade.